Van de Graaff ativado por fonte externa, é o mesmo Van de Graaff dos outros experimentos. Eu modifiquei só botando uma correia um pouco mais grossa, tem meio milímetro de espessura. E aqui um pentezinho feito de alumínio e o tamborzinho com diâmetro maior, com a chapinha de alumínio também, que vai ligada no negativo, essa chapinha interna no negativo do tambor, rotor, e essa aqui no positivo. Aqui é a minha fonte, um transformadorzinho artesanal, enrolado à mão, bem antigo. O diodo retificador para alta tensão também é artesanal, feito com diodos 1N4007, pode utilizar, para essa tensão aqui que é 5.000 volts, pode utilizar 8 diodos. Nem precisa essa quantidade toda, 8 diodos já é suficiente. E aqui eu só botei o centelhador aqui para mostrar a tensão de ativação dele, que não passa dos 5.000 volts. Vou pegar a régua aqui, que dá 5 milímetros, que vai dar os 5.000 volts. Pode ativar até com 3.000 volts, a tensão não precisa ser muito elevada. Vou ligar aqui só para mostrar a faísquinha. Ali não passa de 5.000 volts. Se eu fizer um circuito e obtiver 3.000 volts, já está mais do que bom para ativar ele. Eu apliquei até 10.000 volts aqui, agora eu estou utilizando 5.000 volts. 10.000 volts, aumentando um pouquinho mais a tensão, ele começa a vazar pelas laterais, começa a ocorrer descarga pelas laterais, que a correia teria que ser bem mais larga. Então, 5.000 volts está mais do que suficiente. Vou ligar ele aqui para mostrar. Cordãozinho clássico, sem problema. Desligar aqui. Vai baixando. Ó, vai perdendo carga para o ar, vai baixando. Descarregar. Se consegue um domo liso, bem lisinho, isolado com fita isolante, se consegue em torno de até 500.000 volts. Meio milhão de volts. Parece impressionante, mas não. É possível isso. 300.000 volts é garantido. Então eu vou ligar ele de novo aqui. 12 volts. Pode utilizar uma fonte de computador. Tentar mostrar as faíscas aqui. Vamos ver se a luz permite. São faíscas que chegam a 9 centímetros. Vou apagar a luz aqui. Fechar a janela. Mostrar melhor as faíscas. Eu já consegui aqui faíscas com 15 centímetros, utilizando 10.000 volts, que daria 150.000 volts. Com esse circuito aqui, pode-se conseguir até 100.000 volts. E ele vai funcionar sempre, porque está sendo ativado por uma fonte externa. Acender a luz de novo. Ativado por uma fonte externa. Então esse não falha. Me aconselharam a fazer esse experimento. E eu resolvi fazer, eu prometi que ia fazer, eu resolvi fazer. Deixa eu descarregar ele aqui. E ficou um Van de Graaff que não falha.
não depende da umidade do ar, pode estar todo cheio de poeira, que ele não vai falhar. Ele está utilizando 2 roletezinhos, 2 de medicamento, né? 2 potinhos de medicamento de plástico, um em cima aqui e outro embaixo. Esse de baixo com a chapinha de alumínio, né? E a correia com plástico mais grosso para evitar que uma descarga mais forte aqui fure a correia. Correia antiga, essa aqui com plástico mais fino, para 3.000 volts, pode utilizar essa correia aqui mesmo. Mas como ela é muito fininha, eu resolvi utilizar uma mais grossa. Ó, esse tipo de plástico aqui tem 0,5 milímetro de espessura. Pode ser colado com Durepox. Cola muito bem, sem problema, não rebentou. Até hoje tem uma bem antiga e não rebentou. Tentei colar quente também, funciona. Utilizei até uma chapinha de cabelo, aquela que as mulheres usam para alisar o cabelo. Experimentei uma chapinha daquelas e até aquilo funcionou. Aqui outra correia, mesmo plástico, colado com Durepox, com a cola de cianoacrilato, né? Super Bonder, quer dizer. E fica bem firme. Bom, isso aqui é o circuito dele. Eu fiz um outro tipo de circuito bem mais simples para demonstrar que é possível variar os circuitos. Deixa eu mostrar aqui o esquemático. Aí, pode-se utilizar o 2N3055 ou transistores de sucata, ó, 2N3055 ou o TIP 31, comerciais, e outros de sucata. O STD 13007 eu tirei de uma fonte de computador. Inclusive a própria fonte de computador pode funcionar como fonte para o Van de Graaff. Como é um circuito que exige uma certa prática, eu preferi fazer esse circuitinho aqui. As possibilidades são muito grandes, existem muitas variáveis possíveis. Pode utilizar o 555 também, o circuito antigo, mas eu resolvi variar. BC 558 e o estágio de potência com esses transistores, desde que tenha sempre o diodo ali de proteção, né, entre o coletor e o emissor. E 8 diodos, um N4007 para retificar a tensão elevada ali, 5.000 volts. Para 10.000 volts teria que utilizar mais diodos. Normalmente para 10.000 volts uns 15 diodos, mas como eu estou utilizando 5.000 volts, eu poderia utilizar 8 diodos apenas. Então, está feita o experimento, a demonstração. O que acontece? Ficou um circuito mais confiável, as correntes são mais elevadas, tensão bem mais elevada, pode-se conseguir tensões bem mais elevadas, até, quem sabe, 500.000 volts, 0,5 milhão de volts, não é exagero. 300.000 volts é possível tranquilamente com um circuito desse tipo aqui. E se o domo for bem lisinho, esférico, isolado, com fita isolante, né? Esse domo aqui está cheio de irregularidades, mesmo assim funciona bem. Consegui mais de 100.000 volts, né? Em torno de 150.000 volts tranquilamente. Com faíscas que não se enxerga, pode chegar a 200.000 volts, conforme a distância vai diminuindo a corrente da faísca e chegar a um ponto que não se enxerga. Mas a tensão está presente, altíssima. Essas faíscas que foram possível de enxergar chegaram até 90.000 volts. E ficou um circuito que não vai falhar. É o ideal para demonstração, para experiências. Pode fazer todo tipo de experiência com ele sem problema. Mesmo como eu falei, como eu estava explicando ali, com um motorzinho super fraquinho, como esse aqui, um motorzinho de secador de cabelo simples, ligado em 12 volts. Se utilizar um motor de impressora, um motor mais forte, o pessoal tem utilizado motores mais potentes para um Van de Graaff desse tamanho aqui. E esse aqui é bem fraquinho. Mesmo assim, o resultado é
bem acima do que eu esperava. Muito bom, ficou muito bom. Eu gostei desse tipo de circuito. Até o próximo vídeo, que eu vou tentar mostrar outro tipo de engenhoca, de repente, parar um pouquinho com alta tensão. Futuramente, de repente, eu volto. Até lá, pessoal.